Oi, pessoal! Então, seguindo aqui com a abordagem integral da conservação de massa, a gente vai fazer, então, agora um exercício que foi proposto no último vídeo. O exercício é esse aqui, então, ele tem algumas considerações para a gente estar fazendo. A primeira delas é que a gente vai considerar o escoamento como sendo unidimensional, então, é apenas uma direção. E ele tem entradas e saídas em regime estacionário. Então, isso aqui é importante para a gente poder estar simplificando a equação. Olhando aqui no desenho, a gente tem uma entrada e uma saída na área 1 e na área 2, que são diferentes. Não tem informação sobre o fluido semi-compressivo, então a densidade 1 é diferente da densidade 2, então a área 1 é diferente da área 2. Para a gente manter aí a conservação da massa, não ter acúmulo, a gente vai ter que ter velocidades diferentes também. Está dizendo para utilizar a equação para diâmetros, para tubos com diâmetros D1 e D2. Então, aqui a gente tem D1 e aqui a gente vai ter D2. Então, a gente pode achar as áreas, que é πd ao quadrado sobre 4. Está pedindo para achar aqui, então, uma equação, uma expressão para velocidade V1. A gente vai partir aqui, então, da nossa equação integral da conservação de massa. Então, a gente vai abrir ela e vai olhar como que ela fica para esse exemplo aqui. Então, olhando para as considerações, já deixei a equação aqui para a gente ver o que vai dar para fazer. A gente tem um escoamento unidimensional, então vai dizer para a gente que a nossa velocidade tem só uma direção. E está trabalhando com regime permanente. O regime permanente, ele diz que nenhuma das propriedades vai estar variando com o tempo. Então, a gente vai olhar para a equação e vai ver que aqui ó, a gente tem a variação do volume, da massa dentro do volume, com o tempo. Então, esse termo todo aqui ó, para a gente, ele pode ser considerado como sendo zero, porque a gente tem, então, um regime permanente nesse exercício. Então, esse termo ele vai ser zero. E aí, a gente tem que aplicar essa parte da equação aqui para as entradas e para as saídas. Então, a gente tem que ver quais são as entradas e tem que ver quais são as saídas para poder estar resolvendo ela e abrindo essa equação. Olhando para o nosso desenho, então, a gente tem duas seções que a gente tem que estar avaliando, a seção 1 e a seção 2. Aqui na seção 1, a gente tem a área 1, ó, certo? Na área 1, a gente tem uma velocidade que está indicando pela seta que está entrando. Então, V1 está entrando nessa seção amarela. Lembrando, então, que a normal está sempre saindo do plano, o ângulo entre as duas é 180 graus. Então, aqui, ó, na seção 1, a gente tem um ângulo de 180 graus. E aí, a gente tem que ver como é que fica o cosseno de 180 graus, para ver se é positivo ou se é negativo. E agora, vamos olhar para a seção 2. Então, aqui na seção 2, agora, de acordo com o que está indicado na flechinha, a gente tem uma velocidade saindo. Então, V2 agora está saindo do plano. E a minha normal também está saindo do plano. Então, o ângulo entre elas vai ser 0 graus. E a gente tem que ver se o cosseno de zero vai ser positivo ou negativo. Então, a gente vai substituir isso na equação para poder estar determinando os sinais aí das velocidades. Aplicando, então, essa equação para a área 1, a gente vai ter a integral na área 1 de ρ1 vezes V1 vezes a normal na área 1 vezes dA, que é a área, que quando integrar vai ser a área 1. Mas, aplicando agora para a área 2, a gente vai ter integral na área 2 de ρ2 V2 N2, então, normal na área 2, vezes dA. A gente não tem mais nenhuma entrada, nenhuma saída, então isso aqui vai ser igual a zero, certo?
E aí, a gente acabou de ver aqui, então, que V1 vai ser igual a velocidade na área 1 vezes o cosseno de 180 graus, porque estava entrando. E aqui, na área 2, a gente vai ter V2 vezes o cosseno de 0 graus, porque estava saindo. Então, aqui a gente vai ter a velocidade como sendo positiva, mais V2, e aqui a gente vai ter a velocidade como sendo negativa. Então, menos V1. Isso porque o cosseno de 180 é menos 1 e o cosseno de 0 graus é 1. Ok? Então, substituindo ali na equação e já integrando, a nossa densidade 1 vai ser considerada constante nessa área. Então, a gente vai ter o negativo vindo ali da velocidade, ρ1, V1, A1. Então, se eu integrei na área 1, vai sobrar para mim a área 2. E agora, a velocidade 2 é positiva. Então, vamos ter aqui ρ2, V2, área 2. Isso aqui tudo vai ser igual a 0, certo? Agora, a gente tem que substituir as áreas aqui para poder chegar na expressão. Então, para uma área aqui circular, a gente tem que a área ela vai ser πr ao quadrado, ou, mesma fórmula, mas agora utilizando o diâmetro π d ao quadrado sobre 4, porque o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Então, para a área 1, eu vou ter π d1 ao quadrado sobre 4. E para a área 2, eu vou ter π d2 ao quadrado sobre 4. Ok? Esses dois valores eu vou substituir lá naquela expressão que a gente tinha, que era menos ρ1 V1 A1 mais ρ2 V2 A2 é igual a 0. É conveniente mudar esses dois termos aqui de lugar para a gente não ficar com o sinal negativo perdido aí, né? Aqui, então, a gente substitui a área 1. Aqui, a gente substitui a área 2. Como eu vou estar querendo isolar o V1, eu já vou jogar o termo para o lado de lá para ele ficar positivo. Vou jogar o termo todo, então. ρ1, V1, A1 é igual ρ2, V2, A2. Então, aqui eu só joguei um termo para o outro lado, certo? E agora, substituindo, então, as áreas, eu vou ter ρ1, V1, e aí a área 1 é π d1 ao quadrado sobre 4, que vai ser igual a ρ2, V2, π d2 ao quadrado sobre 4. E agora eu vou isolar o V1. Então, o V1 vai ficar aqui. Do outro lado, eu tenho ρ2, V2, π d2 ao quadrado sobre 4. Então, tudo que está vindo do outro lado aqui vai ser ρ1, que está aqui. Então, vai passar aqui dividindo, está multiplicando. A área 1 também está dividindo, está multiplicando, então, vou passar ela dividindo. Então, para eu passar ela dividindo, eu posso fazer ela ao contrário aqui, a inversa da fração. π d1 ao quadrado. E aí, com isso, eu vou poder fazer uma simplificação aqui do π. Posso cortar ele. E o 4 também posso tirar ele. E aí, a minha expressão para V1 vai ser igual a ρ2, V2 sobre ρ1 vezes D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. Que era a resposta esperada lá no começo. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só me avisar. Então, até mais.